A igreja pode se sentar? Vamos abrir as nossas Bíblias no texto de João, capítulo 8. João, capítulo 8, do verso de número 1 até o versículo de número 11. João 8, do 1 ao 11. Todos acharam? Amém? Diz o seguinte: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos orar? Senhor meu Deus, aqui está a Tua palavra, que nós possamos continuar ouvindo a Tua voz nessa noite, que nada possa ser empecilho, Senhor, que nós possamos estar com os corações abertos, livres para ouvir a Tua voz e nada mais do que isso. Usa a minha vida, Senhor, para que eu possa transmitir a mensagem que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. É o que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se nós formos parar para pensar, a cada milésimo de segundo, o nosso presente vira passado. Isso quer dizer que a gente está vivendo o nosso futuro o tempo inteiro. E aquela frase, o futuro já começou, de certa forma é verdade, porque o futuro está cada vez se tornando o nosso presente. Só que às vezes a gente fica tão preso ao passado, que a gente não consegue viver os planos de Deus para a gente. A gente não consegue construir o nosso futuro da maneira como Deus queria que nós fizéssemos. Se nós fôssemos olhar a juventude de hoje, a juventude no mundo, a juventude brasileira e a juventude cristã, ela está muito diferente do que ela já foi um dia, de meses, de anos, de séculos atrás. A gente não consegue ver mais aquelas mesmas características. E se a gente pode até na verdade dizer que a juventude hoje está irreconhecível. Algumas estatísticas que eu vou estar mostrando para vocês, mostrando não, né? Eu não vou mostrar o dado, vou estar falando para vocês, elas chegam até a assustar. Foram feitas pesquisas dentro das igrejas apenas. Não é uma estatística assim do Rio de Janeiro, do Brasil. Foram feitas pesquisas dentro das igrejas evangélicas. E foi revelado que da população evangélica atualmente no Brasil, 40% dos cristãos protestantes consomem bebidas alcoólicas frequentemente. Acha absurdo? Porque de repente a gente está pensando assim, cerveja. Eu não vejo tantos cristãos bebendo cerveja assim. Mas e se a gente pensar naquela ice que tem gosto de limonada? E se a gente pensar no vinho do ano novo, aquele vinhozinho depois do jantar? Aí já passa a ser mais possível, né? A gente pensar, poxa, 40% agora faz sentido. Uma outra estatística mostrou que mais da metade, ou seja, mais de 50% dos nossos jovens não se casam mais virgens ou se casam já sendo sexualmente ativos. Lógico que a gente tem aqueles, né, que perdem a virgindade, mas que mudam, que se arrependem, que voltam àquilo que Deus quer. Mas existem aqueles que continuam naquilo ali mesmo. E apesar de ser um tema assim chato da gente falar, isso tem se repetido ao longo das igrejas. E um tema ainda mais complicado, mais polêmico, um tabu na verdade, uma coisa que ninguém gosta de falar.
Foi feita uma pesquisa no meio secular agora, que foi comprovado que os jovens envolvidos viciados em masturbação são de 90% a 100%. Tem noção desses índices? Principalmente, aliás, os jovens homens, é de 90% a 100%. Se você parar, sentar uma roda de meninos e perguntar, dificilmente você vai achar um que não tenha feito. Essa que é a estatística. E pastores fizeram pesquisas dentro das suas igrejas e descobriram um índice de 70% a 100% também em alguns casos. Bom, para completar ainda, esse vício quase sempre é acompanhado com vício em pornografia e aí você vai puxando muitas outras coisas. Mas será que a nossa igreja está fora das estatísticas? Será que essas coisas não acontecem aqui dentro? Será que aqui a realidade é diferente? Não vamos nos iludir. Mas eu também não estou aqui para acusar e nem estou dizendo que eu estou fora de estatística nenhuma. Aliás, se a gente continuasse fazendo mais listas e mais listas de coisas que a gente julga pecado, e a gente fosse fazer uma lista de pecados assim que a gente acredita, mais e mais a gente ia se reconhecendo, se identificando e vendo o quanto a gente precisa do auxílio da misericórdia de Deus. Então aqui eu não vim apontar o dedo para ninguém, até porque quem sou eu para fazer isso? Mas alguém pode dizer assim: Derek, a gente não é perfeito. A gente não tem como ser perfeito, a gente vai errar. Bom, eu te daria 100% de razão até um tempo atrás. Tem gente que acha assim, como assim? Ele é maluco? Dá para ser perfeito? Bom, eu fiz essa pergunta até para alguns pastores que eu conhecia, e eles também falaram: Derek, não tem como ser perfeito. Mas eu descobri uma corrente que discorda disso. E antes da gente achar eles como loucos, vamos só ouvir o que eles têm a dizer. Se a gente for parar para pensar, todo mundo aqui já mentiu uma vez na vida. Mas todo mundo, ao mesmo tempo, já teve muitas oportunidades de mentir e não mentiu. E assim é com tantas outras coisas. Tudo aquilo que a gente já errou um dia, a gente também já acertou. E a gente sabe como fazer, a gente sabe como escapar. Ou seja, não existe nenhum erro que a gente tenha cometido que ele seja intransponível, que ele seja impossível de ser vencido. Tudo que a gente errou um dia, a gente por outras vezes já acertou. E às vezes a gente acerta na maioria das vezes. A gente cai uma vez ou outra. Essa é a primeira argumentação. Mas e biblicamente? O que eles apontam? Bom, biblicamente esse grupo usa alguns textos muito interessantes, como o texto em que Deus chega a Abraão e diz: ande na minha presença e sede perfeito. Gênesis 17:1. O grupo fala que Deus nunca pediria algo para nós, que nós não pudéssemos cumprir. Deus não dá nada que nós não possamos fazer. Outros textos, ele fala que, o texto de Paulo, que Deus não dá tentação maior do que nós possamos suportar, e que junto da tentação Deus nos dá um escape para que possamos resistir. 1 Coríntios 10:13. E ainda cita um texto de Jesus que ele fala: portanto sede perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês. Olha o padrão de perfeição que ele está comparando. Sede perfeitos como perfeito é quem? O Pai de vocês. Ele pede a perfeição do Pai na gente. Isso foi o que Jesus falou. Bom, outro grupo, talvez é o que a maioria de nós concordemos, fala que isso não é possível, que não é possível que nós sejamos perfeitos. Não tem como. Até porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o ser humano peca mesmo. E Gênesis 6:5 e Salmos 94:11 falam o seguinte, que a mente humana é inclinada para o mal e os nossos pensamentos são maus continuamente. Isso é o que a Bíblia fala. Talvez isso seja uma das fortes argumentações de que não seja possível. Se nós formos unir as duas, talvez na teoria seja possível, mas na prática isso não acaba acontecendo. Bom, e se a gente vê esse exemplo da natureza humana se inclinando ao mal, se a gente vai lá do Jardim do Éden, você tinha milhares, talvez milhões de opções, não sei, e foram justamente na única que não poderia ser tocada. A natureza humana é inclinada para o mal continuamente. Bom, a grande verdade, a verdade da qual a gente não pode fugir é a seguinte: somos pecadores e necessitamos da misericórdia de Deus. Isso não tem como a gente discutir. Esse é o ponto em comum de todos eles. E se a gente vê, por exemplo, a vida de Davi. Davi era alguém que pecou e que talvez ele tenha cometido pecados na nossa mente absurdos, coisas que a gente talvez não tenha chegado nem perto de cometer. Mas ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Eu descobri 2 motivos, basicamente. O primeiro deles é que Davi se arrepende do que ele fez.
Quando a gente lê o Salmo 51, que mostra a vida dele, depois dele ter cometido adultério, assassinato, cobiça e tantas outras coisas, você vê o arrependimento de Davi. Não tem como você ler o Salmo 51 e você não perceber que aquilo ali é alguém com o coração extremamente quebrantado. Mesmo que a gente peque, a gente tem que ter um coração quebrantado, tem que ter um arrependimento sincero. Coração contrito, o Senhor não desprezará. E o segundo motivo, e talvez eu acho o mais interessante, você nunca mais vai ver Davi fazendo a mesma coisa. Ele errou, mas você nunca vai ver ele cometendo o mesmo erro. Ele adulterou, mas você não vai ver na história de Davi outro adultério. Ele assassinou alguém por cobiça, você não vai ver isso outra vez. Isso é o mais interessante. No início dessa reflexão, nós lemos a história de uma mulher que estava em pecado. O Rei dos Reis estava na frente dela. As pessoas já estavam ali com a pedra na mão, pronta para acabar com a vida dela. Eu não consigo imaginar, minha mente não alcança o que é ouvir da própria boca de Jesus. Eles não te condenaram? Nem eu te condeno. Tem noção do que é ouvir alguém que é santo chega para você e falar, eu não te condeno? Eu não consigo imaginar o que se passa na mente de alguém que ouve essas palavras. A palavra de Deus nos diz em Romanos 8:1 que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele veio para nos fazer livres de toda acusação. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. O problema é que a gente esquece a segunda parte do versículo. Tem uma segunda parte. Existe essa segunda parte que a gente não pode se esquecer. As palavras de Jesus para a mulher adúltera, ao mesmo tempo que são um bálsamo, um refrigério, é um grande desafio. Porque ele falou, eu não te condeno, mas agora vá e não peques mais. Ele veio nos dar uma segunda chance. A sua natureza humana, ela pode se inclinar para o mal, assim como a minha. Mas as palavras de Jesus nessa noite para você são as seguintes: eu não vim aqui te condenar. Agora vá, meu filho, e não peques mais. Que você possa sair daqui nessa noite, assumindo esse compromisso com o Senhor. Eu não tenho noção de repente, em quantas estatísticas a minha vida está incluída. Quanta coisa eu errei daqui para trás. Mas o que importa é a história que vai ser escrita da minha vida daqui para frente. E que você assuma esse compromisso com o Senhor nessa noite. Senhor, eu errei nisso, nisso, nisso. Eu tenho errado nisso, nisso, nisso. Eu tenho pecado constantemente nisso, nisso, nisso. E que você possa ouvir da boca do próprio Senhor Jesus: eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Eu queria chamar a equipe de louvor nesse momento e que você abaixasse a sua cabeça e falasse com o Senhor tudo aquilo que você tem feito, porque Ele conhece o teu coração. Ele te conhece melhor do que qualquer pessoa. Que você possa falar: Senhor, eu não quero errar mais, eu não quero cair mais na mesma coisa. Se arrependa e peça a ajuda do Senhor para nunca mais cometer o mesmo erro. Talvez a gente não consiga ser perfeito, mas a gente pode buscar a perfeição. E que seja esse o nosso desejo nessa noite. Ore ao Senhor, peça perdão a Ele, se entregue na presença dEle, e você verá coisas grandiosas acontecendo na tua vida, coisas que você não pode nem imaginar.